Herman 2013, com Herman José. Olá, tão bons? Eu estou muito distante. É muito triste porque o presidente de Angola, por onde nós vamos falar todas as semanas, com muito sucesso, decidiu acabar com a parceria estratégica com Portugal. E eu queria lhe dizer, presidente, como eu percebo, sobretudo depois de termos conhecido o Orçamento de Estado para 2014, quem puder poder fazer o mesmo. Só que não podemos. Amanhã vou acender uma vela na Mochima. Amanhã levo para os meus santos flores da acácias. Amanhã peço para toda a gente que me estima. Amanhã peço para o novo dia que virá. Amanhã os prémios Nobel lá foram. Dá-vos nervos eu dançar. É o meu lado africano. Os prémios Nobel lá foram atribuídos. Cavaco Silva ficou muito indignado porque ele estava a contar que o Nobel da Economia fosse para a Nossa Senhora de Fátima, devido à sua intervenção na 7ª avaliação da Troika, que foi um sucesso. Amanhã peço ao meu lema que faça com que eu volte a morar na terra amada que me viu nascer. José Eduardo. Dá nervos, não dá? A pessoa está... Ai meu Deus, que é agora? Afinal, não. Afinal, é o José Eduardo Agalusa, ganhou o prémio literário Fernando da Mora com o romance Teoria Geral do Esquecimento. É um livro muito bonito sobre Maria Luísa Albuquerque e sobre o Rui Machete. Portanto, swaps não estou. BPN, não sei, esqueci-me. Quero chegar de madrugada para ver o sol raiar. Quero chegar de madrugada, para ninguém ver se eu chorar. Quero chegar de madrugada, para ninguém ver se eu chorar. Isto é bom, dá nervos. A pessoa faz assim. Para as gajas é diferente. Vocês dá... A manifestação na Ponte 25 de Abril continua o embrólio. Para o problema se resolver, sabem quem é que devia mandar na CGTP? O Moisés. Chegavam lá, abria as águas do Tejo, passavam todos, e a coisa estava resolvida. Vou andar por aí com o meu violão, vou à mutamba, tomo uma chimbombo qualquer, por macunha e aqui, sou igual a toda a gente. Na linha da Terra Nova, só paro lá no Museque. Com a minha gente, entre bufete e conversa. E de madrugada, com cateme e com cabuíta. Nuno Crato. Depois disto, vais ver se as relações Angola-Portugal não ficamos todos assim outra vez. Não ficamos? Nuno Crato vai dar liberdade às escolas de escolherem os professores. Alguma coisa me diz que a maioria das escolas preferia a liberdade de escolher outro ministro de Educação, mas enfim, isso é outra coisa. Zac, 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 até cai. Zac, 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 zac. Estás espantado, não estás, Pifarinhos? Pifarinhos estava a olhar assim de lado. Eu estava a pensar, que bem que ele me arrebenta. Cientistas britânicos dizem que os elefantes africanos compreendem os humanos de forma instintiva. É fantástico, especialmente aqueles que estão sempre de trombas. E naturalmente...
Ai, como é que tu consegues respirar com uma tromba tão pequenina? Que é o que acontece nos parques de nudismo, quando o elefante vê o homem. Vêm novas regras para os rótulos dos alimentos. Os concorrentes dos reality shows que passam a vida a ser comidos pelos outros vão passar a levar uma etiqueta a dizer os seus valores nutricionais. Zac, zac, zac. Segura! Dos 10 canais pornográficos. Dos 10 canais pornográficos disponíveis na televisão portuguesa, o Pedro tem 9. Apenas um é legendado em português, como exige a ERC. Pior ainda, nenhum tem no quadradinho uma senhora toda nua a traduzir as falas para língua gestual. Isso é que seria. Zac, zac, zac. Gostaste, Sartório? Foi bom. Pifarinhos, foi bom para ti também. O casal Victoria e David Beckham arrecadou 32 milhões de euros no ano passado. Foram cerca de 118 mil euros por dia para o casamento mais lucrativo da atualidade. Mas há mais. Vamos já conhecê-los na rubrica que entusiasma 3 em cada 4 empregados de lojas de confecções de Porto Alegre. Se casares comigo, eu caso contigo. Estava tão... A dupla Maria Luísa Albuquerque e Paulo Portas fazem a fortuna das farmácias. Cada vez que anunciam uma medida económica, há uma corrida aos ansiolíticos que aquilo é uma alegria. Outro casal que vale milhões em publicidade é Mourinho e o seu ego, porque faturam a triplicar. O casal da direção do Bloco de Esquerda, João Semedo e Catarina Martins, fazem a fortuna de Jerónimo de Sousa, porque cada vez que abrem a boca, o PCP ganha votos. O casal de melões da Rita Pereira faz a fortuna da TVI. O casal Caixa Geral de Apresentações e Segurança Social fez a fortuna de milhares de viúvos e viúvas gananciosos. Eu bem sei que depositam todos os meses as suas chorudas pensões de sobrevivência na Suíça, ou julgam que nós não sabemos. O meu convidado desta noite é como o arroz de lampreia. A uns causa golosa ingurgitação, a outros enfartado regurgitamento. Ganhou o seu lugar na história e ninguém lhe fica indiferente. Pessoalmente, estou em crer que o seu percurso político ainda nem saiu do adro, apesar de ele nos convencer do contrário. É um prazer recebê-lo. José Sócrates. Muito obrigado por esta grande alegria. Não nos víamos no dia a fazer contas, afinal enganei-me. Nós tínhamos estado no Herman Sick, mas a grande entrevista que fizemos foi em 1998 no Teatro São Luís. Olha, já não tenho memória disso, mas a última coisa que me recordo é termos estado juntos numa cerimónia política. É foi, aliás, a primeira cerimónia política a que eu fui, 2 anos depois de ter perdido as eleições e ter tido o meu período sabático. E eu estive a ver, o meu amigo continua com uma luz e a ser o epicentro de uma quantidade de interesses. Eu acho que ainda vai acabar Presidente da República. Oh, Hermano José, estamos muito longe disso. Para ser completamente honesto consigo, vai tardar muito tempo até que eu volte a ter algum impulso de depender do favor popular. Neste momento, eu, depois de uma longa carreira política, a única coisa que desejo é estar com a vida tão boa como a que tenho agora. Lembra-se de um dia eu ter encontrado ali na Castilha onde morava, em plena crise do PS, com o Eduardo Ferro Rodrigues já
desesperado e cansadíssimo com tudo o que estava a acontecer, e lhe ter dito, porque o meu amigo é que dava um belo primeiro-ministro, não quer pensar nisso. Ou que o José Sócrates me disse, não, nem pensar, sabe, eu estou numa fase que não quero. Enfim, esse discurso redondo de quem não quer, porque eu acho que tudo está em aberto. Isso é verdade, mas eu o que lhe digo é o seguinte, eu sou muito novo para dizer não, claro, seja lá o que for, daqui a muitos anos. Mas o que lhe digo é que eu hoje beneficio daquela estranha felicidade que resulta do facto de ser livre. Isto é, não tenho responsabilidades nem com o partido, nem com o governo. Eu tive responsabilidades políticas. Deixe-me só um bocadinho cusco. A sua fonte de rendimento hoje em dia é o quê? Como é que sobrevive? Eu tenho, como sabe, eu sou consultor de uma empresa farmacêutica multinacional. Está no mercado, portanto, de trabalho. Mas, José, eu, assim que saí de primeiro-ministro, eu decidi passar um ano em Paris, num período sabático, cumprindo aquilo que era um sonho de adolescente. Eu sempre quis passar um ano a estudar no estrangeiro. E assim fiz. E ao fim desse ano, pensei naturalmente em regressar à minha vida profissional. E decidi aceitar uma proposta que me foi feita por essa companhia, uma companhia farmacêutica multinacional, porque tinha duas características para mim importantes. Primeiro, a ajuda que eles me pediam era de aconselhamento, e a segunda é que esse aconselhamento se destinava ao mercado da América Latina, não em Portugal. E por isso, já para não suscitar... Não me leva mal, estas cosquices, elas não são... Eu não as faço a pensar nos seus detratores em que eu não gosto de si, porque esses não há nada a fazer e arranjar-lhe sempre novos freeports, com a ajuda de pessoas que estão sempre prontas a criar surpresas a pessoas públicas em Portugal. E é fácil, como já vimos. Quando faz essas perguntas é um bocadinho para dar armas às muitas pessoas que gostam de si e que às vezes fazem estas perguntas. Como aquele, aliás, esclareceu isso na sua entrevista da RTP, aquela ida para a França, especulou-se tudo. Está cheio de dinheiro. Olha, Hermano se calhar José, vai ali para o Ritz, Hermano José, para a Place Vendôme, fazer uma vida de quando luxo. perdi as eleições, uma semana antes, eu sabia que ia perder, e comecei a pensar no que fazer a seguir ao momento em que sairia de primeiro-ministro. E achei que estava no momento de fazer aquilo que há muito ambicionava. Estudar, sem responsabilidades, e dar um ano em mim próprio, e ao mesmo tempo ter também tempo para a minha família. E fazê-lo no estrangeiro. E a primeira coisa que fiz, como disse nessa entrevista na RTP, foi pedir ao meu banco um financiamento de 120 mil euros para ir estudar a Paris e durante um ano não ter nenhuma responsabilidade, para além daquela que me adivinha de estar com os meus filhos e de me dedicar ao estudo. E assim fiz. Ao fim desse ano, recebi esse convite, que aceitei. Como lhe digo, trabalho agora com essa empresa farmacêutica e isso é-me suficiente para viver. Sabe, eu entrei na política tendo uma casa, um carro e uma conta bancária. Saí da política tendo uma casa, um carro e uma conta bancária. É claro que eu acho que, no meu caso, durante muitos anos, muita gente achou, ou uma certa gente achou, que só me podia vencer destruindo-me o caráter. Mas, José Sócrates, trabalharam muito bem. Trabalharam melhor do que... desde do 25 de Abril para cá, eu nunca vi ninguém que tivesse tanta campanha tão organizada sobre a sua vida privada, sobre especulações sobre a sua vida privada, sobre os dinheiros, sobre a família. Foi uma coisa muito acho que uma certa direita nunca me perdoou o facto de eu ter tido maioria absoluta em 2005. E acharam que não me podiam vencer na política, mas que me poderiam vencer destruindo-me o caráter, atacando-me pessoalmente. Este título que saiu hoje no Expresso não lhe agrada especialmente? Não terá sido aquela mensagem que deixou de que a direita adorava tê-lo como líder, ou ter um líder como José Sócrates? Esse título resulta de uma resposta que dei à jornalista que me entrevistou, à Clara Ferreira Alves, e que me perguntava justamente o que o Hermano está a perguntar. Qual é a sua interpretação para o facto de ter sido tão atacado pessoalmente ao longo destes anos? Eu disse-lhe, olha, há porventura outras explicações, mas eu tenho uma, que é mais psicanalítica. Eu acho que a direita nunca me perdoou o carisma. A direita, ou melhor, não a direita, mas uma certa direita, sempre achou que as características de liderança que eu tenho, desculpa a imodéstia, mas enfim, uma certa determinação, vontade, energia, ambição, são próprias dos líderes de direita. Isto é, entre aspas, dos chefes democráticos da direita. E que ninguém de esquerda
podia ter essas características de liderança. E por isso acharam que a única solução para me combaterem era atacarem pessoalmente. Lamento muito, isso foi um episódio horrível. Mas é engraçado que há aqui uma certa da contradição, política porque considera o Passos Coelho um líder de direita, da sua perspectiva? Sim, ele é o líder da, E, no entanto, ele tem um ar... direita e de uma direita muito moderna, uma direita que não é a direita clássica, é uma direita que tem umas ideias simples, umas ideias que lhe ficaram dos anos 80... Simples demais? Simples demais. Enfim, sabe, os anos 80 que formaram essa juventude do PSD foram uns anos de apogeu de uma certa ideia do neoliberalismo, que se distingue do liberalismo clássico. O liberalismo clássico era uma doutrina de respeito pelo privado, mas de respeito também pelo público. Isto é, onde havia uma separação clara entre o reino do privado, o reino do mercado, onde o que prevalece é o interesse individual, o interesse económico, a concorrência, a eficiência económica, mas um reino do interesse geral. Um reino onde prevalecia o interesse da comunidade. E esse liberalismo clássico respeitava esses dois mundos, mas sempre achou que o Estado, isto é, a prossecução do interesse geral, se devia sobrepor. Infelizmente, eu acho que esta nova direita, esta doutrina neoliberal, não respeita essa divisão. E a filosofia política deles é um pouco baseada na ideia que Margaret Thatcher, nos anos 80, deixou. Não há sociedade, só há indivíduo e famílias. Isto é, não há interesse geral. O interesse geral é uma abstração. A única coisa que existe é o interesse individual e económico. E isso é que nós devemos preservar. Ora, eu acho que isso vem ao arrepio de tudo o que nós construímos na Europa no pós-guerra. Nós, na Europa, construímos um modelo social europeu que, no fundo, resulta de um compromisso entre os socialistas e os democratas cristãos, aceitando que a missão do Estado é também promover a igualdade, não apenas a liberdade, mas a igualdade entre todos os cidadãos. Há, no entanto, não sei se está de acordo comigo, em alguns Estados sociais, começou depois a haver um abuso também por parte de certos cidadãos ou certas massas migratórias que se começaram a pendurar no aparelho do Estado e depois começam também a fraquejá-lo. Quer dizer, há Estados que estão literalmente à beira de uma certa bancarrota, à espera de mudar o seu sistema social, porque realmente tanto subsídio, tanto dinheiro e tanta... Bom, não chega para todos. essa discussão levar-nos-ia longe, Hermano José, porque eu acho que justamente vai aí um equívoco. Porque a ideia que o Estado é contra o indivíduo é uma ideia errada. Porque a partir do século XX, o que nós vimos é que a libertação individual, isto é, a promoção de mais autonomia individual, de ampliação do leque de escolhas do indivíduo, veio justamente do Estado. Isto é, foi o Estado que, ao criar a ideia de educação para todos, de saúde igual para todos, de proteção na velhice, de dar poderes, ou melhor, melhores condições aos trabalhadores para negociarem com os seus empregadores, que permitiu a autonomia individual. Porque antes disto, a verdade é que a liberdade existia apenas para uma franja muito curta da nossa sociedade. Por isso que eu acho que o Estado trouxe liberdade e não o contrário, nenhum servilismo. E aqueles que acham que o Estado, que em alguns casos houve abuso, com certeza há sempre abusos, mas a verdade é que o Estado Social trouxe ao nosso país, como a maior parte dos Estados europeus, mais autonomia, mais capacidade de decidir, mais oportunidades a todos os cidadãos. E será um erro desprezarmos tudo isto que construímos. E o que eu vejo realmente na política moderna, numa certa direita, como digo, a direita que podia dizer que mais neoliberal, é uma certa ideia que há um ajuste de contas a fazer com esse período da nossa história. Mas, por outro lado, há também uma ideia que é preciso desfazer o que fizemos. Sabe, eu sempre vi a política como uma ideia que, ou melhor, com uma natureza que significa acrescentar alguma coisa ao que já foi feito. Como quem constrói uma tese, não é? Pegar em tudo que é bom e tentar construir à volta disso, que no fundo o que fez com este livro entre Vou talvez surpreendê-lo, Hermano José, para lhe dizer o seguinte. É talvez repegar uma ideia política que você expressou no último dia em que estivemos juntos, não sei se se recorda. O Hermano José, no discurso que fez, que foi um discurso que eu gostei muito, disse o seguinte: bom, o que nós precisamos é de políticos que olhem para o copo meio d'água e olhem para ele dizendo, este copo
falta-lhe metade de água. É preciso enchê-lo. E, no fundo, o Hermano José estava-se a referir à natureza da política, porque a natureza da política é sempre construir. A política, ou o político, como alguém dizia, é o profissional do otimismo. É o profissional da vontade, da energia. Ao político, o que se pede é que potencie as nossas energias e façamos algo em comum. É isso a ação política. É sempre construir. E o que eu tenho visto ultimamente é muito o discurso de destruir. Isto é, de penitência, de resignação. Aceitemos que temos que andar para trás. Não há também Não, um a risco? política em toda a minha geração foi sempre isto. Construir mais. E, no fundo, qual era a ambição da nossa geração? É sermos como os outros europeus, termos os mesmos níveis de desenvolvimento, os mesmos níveis de bem-estar e, no fundo, sermos um Portugal europeu que pede meças a qualquer país desenvolvido. Que conseguimos, a diáspora consegue isso, a nossa imigração dá cartas. Não só todo sítio onde está. conseguimos, como nós temos hoje um nível de desenvolvimento de um país desenvolvido. Olha, O que, agora infelizmente... Estive no Canadá, temos melhores estradas que no Canadá. Devo dizer que é um país muito rico e portanto... Bom, todos aqueles que acham coisas que que nós evoluíram. temos infraestruturas demasiado sofisticadas não percebem, É porque nunca não foram percebem fazer nada do que espetáculos estão à a sua fazer. terra, nunca foram Pois é, atrás dos montes. pois é, que sabe, Como eu ia nos anos 80, que levava 8 horas para chegar lá. Eu sou de Vilar de Massada, uma pequena, que é a aldeia dos meus pais, uma aldeia, uma vila, melhor dito, uma vila, agora é vila, no Concelho de Aljó. Eu estive em Aljó. E lembro-me de quando ia de Lisboa para lá, Era uma de aventura. demorar 8 horas. Não é? Bom, quem acha que o que temos foi um desperdício, apenas tem um grande desprezo pelo que é o país. não é? Absolutamente. Um grande desprezo Se me pelo que é o permite, gostava de comparar o José Sócrates de há 15 anos com este. Vamos lá ver. Descubram as diferenças. Que a aposta no Euro 2004 era a aposta certa e o que o Governo deveria suportar essa candidatura, apoiá-la, com o objetivo de, como digo, que Portugal... Porque esta vitória foi também uma vitória do Portugal moderno. Muitas dessas vozes estavam habituadas a raciocinar em termos de um Portugal antigo, que já não existe. O Portugal de hoje é um O que me Portugal leva respeitado. a fazer uma pequena observação, que é esta sensação deprimente de ter no meu programa um ministro que é mais novo que eu próprio. Tipo, nós estamos habituados Bom, que os ninguém diria, não os é? ministros sejam pais dos nossos amigos, jamais crianças. Bem, não Crianças sou assim de tão- 40 e poucos anos. Não, Tem 40 e 43 anos, o que é uma idade. Não, peço desculpa, 42. eu não Ainda sei. tem 43. Isso é muito importante. Sabe quando Pensei chega... que tivesse ao menos a dignidade de já ter feito 43. Não. Quando Isso ainda chega aos 40... agudiza muito mais. Antevejo o pior para esta Quando entrevista. chega aos 40, um ano a mais ou a menos conta, não é verdade? Na política é essencial a vontade, o dinamismo, é certo, isso nasce com a juventude, ou vem da juventude, mas todavia a experiência é também muito importante. Tenho notado isso, principalmente durante estes 4 anos em que exerci cargos de responsabilidade no O que governo. não quer dizer que vá redecorar o gabinete, o seu gabinete em São Bento. Posso Não. cometer uma inconfidência. Há tempos tive a felicidade de uma visita guiada pelo Palácio de São Bento, ver o gabinete do ministro José Sócrates, que é absolutamente surpreendente. Eu lembro-me de ter visto algumas manchas de umidade nas paredes transformadas em nuvenzinhas. É verdade. Não era? Bom, vamos Isso é ver. boa gestão. Não vamos É estar a boa gastar gestão. dinheiro do horário público. É um bocado à inglesa. If you can't beat them, join them. Portanto, é umidade, não é? Pintas umas nuvens em cima, ficam umas nuvens com os fungos. Sim. Foi isso que aconteceu. Digamos que foi feito com talento, digamos, a decoração modesto. do... a É novo decoração e do- modesto, novo e modesto. Achou sei que lá. era demasiado iconoclasta? Não, achei fantástico. Eu nem, É. para já não sei o que é que quer dizer iconoclasta. Portanto, Não, enfim. jamais acharia. Desculpe. Jamais acharia uma coisa dessa. Eu lembro-me de uma cadeira que tem em frente à sua secretária, que parece uma peça da Inquisição, que é onde recebe peça de design. onde recebe as suas visitas. É uma peça de design. Uma peça de design do Philip Stark, que é uma coisa vagamente parecida com uma cadeira. Eu vou-vos mostrar, isto é muito difícil. Portanto, isto é o gabinete, isto é São Bento, não é? Isto é o gabinete, isto aqui é a secretária dele, e depois tem, para receber os seus convidados, uma peça de design, que é uma cadeira assim. Uma coisa deste género. Quem é que recebe? Quem é que dá uma ideia? Dá uma ideia.
sabe, a primeira pessoa que se sentou naquela cadeira rasgou as calças. Não lhe vou dizer Que era quem cá, é. diga. Não digo, não digo. Diga-me não só um digo, bocadinho, não digo. só. Eu depois digo-lhe lá fora eu digo. Mas não pode nem mais ou menos. Então. Está bem, eu digo. Eu só não diria porque está aqui presente. Foi o secretário de Estado, Alberto Arões, que começou logo a dizer mal do gabinete. Isto é verdade, não é? Não, isso não. É daquelas cadeiras que se fica sentado. E uma pessoa diz a tudo que sim para se ir embora rapidamente, não é? É assim que ele consegue. Foi assim que conseguiu a candidatura. Tinha ideia? Tinha ideia deste... Não, já não tinha memória. Isso foi um momento muito bonito e obrigado por me ter recordado. Vi, aliás, alguns amigos meus com uma cara muito mais jovem. Eu estou igual, não é? Pois está. Obrigado. Sempre Mas foi é muito engraçado simpático. que há uma aparente contradição entre a sua arrumação intelectual e de discurso e depois a sua modernidade, porque eu lembro, salvo erro, uma das primeiras medidas políticas porque notou era o direito ao nudismo. Não, eu fiz um discurso na Assembleia da República, era muito jovem, eu tive responsabilidades políticas muito jovem, fui eleito deputado com 28 anos. E um dos primeiros discursos que fiz foi justamente sobre o nudismo e o direito ao nudismo e a ideia que era fácil para as autoridades consagrarem algumas praias para nudistas. E muito Porque à o frente nudismo, para a altura, extraordinário. muito à frente, talvez, na Para classe a mentalidade política, mas portuguesa, a sim. verdade é que o nudismo, já nessa altura, era considerado por muitos como uma atividade amiga da natureza, Sim. uma atividade até libertadora. Eu nunca fiz nudismo, não, mas tinha perfeita consciência que isso era benéfico para um país que lutava por uma afirmação internacional de abertura e de modernidade. No fundo, foi toda esta ideia de modernização que comandou a minha geração política. Mas é engraçado que ambição não... foi sempre essa. Podia ter perdido... Há muita gente que depois vai perdendo o gás com os tempos, mas a sua malandrice se manteve sempre, mesmo politicamente. Não, os sabe avanços que... que se fizeram mesmo, a história do casamento entre os mesmos sexos, todos esses avanços que foi sempre instigando e apoiando, mas sempre com esse ar calmo e seráfico de quem está a fazer coisas normais e que provocam nenhuma ruptura. É muito curiosa essa sua característica, é muito rara. Bom, eu, enfim, não sou daqueles que não têm uma ideia política da estética da ruptura. Nunca recusei ruptura nenhuma, pelo contrário. Mas tenho também aquele tique de rebeldia que sempre caracterizou a esquerda. A esquerda nunca foi conforme ao establishment, aos valores estabelecidos, e sempre procurou ir mais além. Foi sempre a esquerda, eu sempre tive uma visão progressista do mundo. E por isso tenho algum orgulho que durante o meu tempo de primeiro-ministro travámos batalhas muito importantes para a sociedade portuguesa, batalhas de modernização, mas todas elas batalhas que visavam dar mais direitos a algumas pessoas. É muito por teimoso, exemplo, é muito teimoso nas suas convicções. sim, não posso negar esse traço da minha personalidade. Eu não quero Enfim, eu um dia engraxar. dei uma entrevista dizendo que, bom, eu quando acho que tenho razão, parece que sou um animal feroz. Isso era uma crítica a mim próprio. E Eu não o quero muita engraxar, gente- eu sempre o achei um extraordinário parlamentar. Era, às vezes, deliciava-me a ver as suas respostas e os seus combates, às vezes divertidíssimos, como era com o Francisco Louçã, mas mantém... São bons tempos. Bons tempos. Mas mantém a sua firmeza teimosa e até uma certa coragem física, à la Mário Soares, que é uma coisa rara em Portugal. Nós Bom, a tendemos a referência ser... que faz ao Mário Soares é para mim muito elogiosa, porque eu pertenço a essa família política socialista que sempre teve um grande orgulho na figura de Mário Soares, que nos transmitiu esses valores justamente da coragem e da determinação, mas também da firmeza na defesa dos nossos pontos de vista. E talvez eu tenha esse defeito de ser excessivamente teimoso quando acho que tenho razão. Se calhar mas isso é uma isto das- que pedem aos políticos, calhar- defenderem aquilo em que acreditam. E quando fala na irritação da direita, se calhar uma das coisas que irritam-se é justamente essa... nunca dar ar de fragilizado, nem nunca se vitimizar, nem nunca isso aparecer a nunca. pedir desculpa, Não, e por agora amor estou de Deus. aqui... Não é o meu temperamento, nem é a minha inclinação. Essa capacidade de tomar as decisões e lutar até ao final confunde-se com arrogância depois. Há muita gente que confunde determinação com arrogância, mas isso é um erro. Isso é um erro.
Porque, principalmente, quando enfrentamos situações em que a governação é difícil, o nosso dever é ter bem clara a orientação que queremos seguir e não desistir dela e lutar por aquilo em que acreditamos, sem nos confundirmos com os fanáticos. Teve de Porque perder muitos amigos nesse processo. Não perdi muitos amigos com a política, pelo contrário, ganhei muitos amigos. Por exemplo, quando chega a altura, eu sempre achei o Manuel Pinho um tipo encantador. Quando chegou a altura de ter de o dispensar na sequência do episódio, esse momento férreo, não lhe é agradável. Esse momento foi um momento muito difícil para mim. E se quer saber, Hermano José, é um episódio que me arrependo. Eu não devia ter deixado Manuel Pinho demitir-se. Porque ele foi um grande ministro da Economia. Claro está, o gesto dele com o Parlamento foi um gesto desrespeitoso. Eu pedi desculpa em nome do Governo ao Parlamento, mas devíamos ter ficado por aí. Porque, à luz do que vejo para aí, sim, é o que os ministros fazem, francamente... E Deus Nosso Senhor compensou Bernardino Soares, olha a Câmara de Louros, portanto... Bom, a justiça divina foi feita. Bem, eu não acredito na justiça divina, mas enfim, se alguém acredita, pode... Deixa-me fazer-lhe outra pergunta íntima, muito pequenina, mas não posso deixar de fazer. O José Sócrates perdeu 2 irmãos. Perdeu há muitos anos uma irmã e há pouco tempo o irmão que eu conheci muito bem, que era um tipo encantador. Não há divindade nenhuma nestas perdas, nem vai buscar nenhum consolo a outras coisas exteriores ao nosso pragmatismo. Vou, Hermano José. Vai. Mas eu não sou crente, não tenho por hábito recorrer à metafísica para me compensar, mas acho que há uma espiritualidade humana que invoca o desconhecido, que invoca a morte, com o respeito que há alguma coisa de humano para além da nossa condição de homem, que não dominamos e que não percebemos. E tenho muito respeito por isso. E procuro compensar-me e enfrentar a adversidade da morte sempre com companhia de outros. Uma coisa que me ajudou muito a atravessar esses momentos foi justamente a amizade. E a amizade de tanta gente. Sabe, cultiva a amizade com força. Cultiva a amizade com força. Hermano José, a amizade é o valor mais político, ou melhor, é o sentimento mais político de todos. Uma filósofa, que aliás está muito na moda e que eu acompanhei ao longo destes 2 anos e cuja musicalidade me regressa ao meu espírito com frequência, dizia sobre a amizade que a amizade é o sentimento mais político. E porquê? Porque aí se distingue do amor. O amor é fusional, o amor tende a ser um, a amizade não. A amizade é mais plural, a amizade é estar ao lado. A amizade é ombro com ombro, é empreender em conjunto, é olhar para a ação política pelo que a ação política tem de belo, isto é, vamos começar qualquer coisa nova, vamos começar qualquer coisa que enfrentará a contingência, porventura a decepção, mas vamos fazê-la em conjunto. É no fundo isto que é a política, é por isso que a política me permitiu ter tantos amigos como tenho hoje. Se me permite, vamos ouvir o outro Sócrates famoso, que nasceu quase 500 anos antes de Cristo e que está a ser entrevistado pelo meu colega Mário Graça. Nunca mais por teu amor chorarei, nunca mais te quero encontrar para não te Amigo ouvinte, só agora entrou em contacto connosco, tivemos com a voz fresca de Maria Lourdes Rezende e o tema Não, Não e Não, dedicado aos amigos da função pública. Não. Uma piada, uma pequena piada política de risa. Bom, vamos ao que interessa, apresentar o nosso convidado desta noite. Ele é uma figura formidável da geração Eládio Clima, que nasceu em 496 a.C., numa linda terra chamada Grécia, de onde vêm os iogurtes, com amoras, com pedaços e também com stracciatelas, que é uma árvore que dá bocadinhos de chocolate. Há farripas, verdade?
Diz aqui que o meu amigo é filantropo. Filósofo. É filósofo. Filósofo é a mesma coisa. Filósofo. Vem de filós. Filós. Portanto, e diz também que gosta muito de cozinhar, como eu. O seu nome é Sócrates, viva! Já dissemos qual é o nosso segredo. E foi também o inventor da filosofia acidental. Ou seja, tropeçou nela e sem querer, foi como Einstein. Ocidental. Pá. Ocidental. Eu tinha os meus seguidores. Não anda longe, ocidental. Eu gosto de olhar para trás e, no fundo, ver-me como uma Teresa Guilherme. Pá. A ver como a Teresa Guilherme. Exatamente. Quer completar? Quero. Tal como a Dona Teresa Guilherme, também eu atirava umas bujardas, Sim. fazia umas perguntas tontas e depois os discípulos iam para a beira da piscina fumar cigarros, pá, e falarem sobre o assunto. No fundo, a fazer tempo para serem horas de saltarem uns para cima dos outros. Pá. Sim. É. No fundo da história, lá está, repete-se, não é? É como um catamarã. Bom, vamos ao que interessa, à nossa rubrica Tribunal dos Artistas. Tribunal dos Artistas com Mário Graça. O meu ouvinte já sabe como é que isto funciona. Escreve a pergunta num postal do CTT, envia-nos e nós aqui colocamos a pergunta ao nosso convidado. E venham elas, mas eu aviso que eu só sei que nada sei. Pá. Sabe mais do que eu. Foi muito mais do que eu. Pergunta à Susana Maria, que nos manda um postal lindo de Manigoto. Manigoto está linda nesta altura do ano, em Pinhal. Senhor Sócrates, como está? Eu cá vou andando, graças a Deus. É uma mulher temente a Deus, ainda bem, não é? Ainda bem. Ele está em toda a parte e no microfone também. A pergunta é, ainda quer construir o aeroporto de Alcochete? Desculpe. Se quer construir uma infraestrutura aeroportuária naquela zona onde está lá o Alcochete? Eu não, quanto muito fazia uma vivenda geminada pá, com uma casota para o meu plato e enfim, uma oficina de tuning na minha garagem. Gosta, eu também tenho um carro, um Datsun 1200, que bem, aquilo carro. voa. Eu acho que há aqui uma confusão, sabe? A Susana deve achar que está a falar com o Sócrates, mas é com o político. Que grande bronca. Vamos a mais uma pergunta. Vamos. Tribunal dos Artistas com Mário Graça. É o ouvinte Quintino, do de 6 Charles Jesus. Ó Sócrates, ainda acha boa ideia ter mandado chamar a Troika? É assim, pá, se Portugal não tivesse a chamada Troika, quem é que pagava as contas? O Luís Filipe Menezes? Esse só paga faturas de luz e leitão assado e leitões do Porto, não dava, pá. Ainda tempo para mais uma pergunta. Tribunal dos Artistas com Mário Graça. Uma pergunta de Cerzedelo com um postal ilustrado lindo, com uma vista de Guimarães. Esse castelo tão bonito onde tudo começou. São rosas, senhor, são rosas. Pergunta, gosto muito do seu programa, tem uma narrativa muito linda. Mas gostava mais se pudesse lá ir, oferecer-lhe umas alheiras e acertar no preço de uma bota d'água. Mais uma confusão. Acha que está a falar com o Fernando Mendes? Não, mas eu respondo na mesma. Dona Flávia, eu acho muito bem que os ex-políticos tenham programas de televisão. E eu pergunto, para quando um dia eles loureiram no preço certo? Boa. Ou o Marques Mendes no Querido Mudei a Casa? Muito bem. Ou uma Manuela Ferreira Leite no Bem-vindo a Beirais? Muito bem, muito bem. Vamos agora fazer um pequeno intervalo e ouvir uma música lindíssima do meu conjunto favorito, com uma história muito linda que se chama Anel de Noivado. A igreja estava toda iluminada, ela estava já casada, a mulher com tanta mãe. E porém ela nem sequer pensara, nem sequer imaginara que o seu noivo era gay. Aquela noite formamos para o hotel, com a célula de mel, carregados de paixão. Na verdade ela ficou apiada, porque a pessoa amada foi dormir com o sacristão. O José Sócrates causa-me uma dificuldade acrescida sobre os outros convidados. É que já, neste momento, devia só ter passado 30 minutos de programa, mas já vamos em 40. Porque... Desculpa. É mérito seu. Não, Embala-nos. Eu não, como habitualmente, falei demais. Não falou nada demais. Ah, bom. Tem muito e muito bom para dizer. Então foi o Herman que falou demais. Se calhar foi.
Acusam-me disso muitas vezes. Vamos ficar com um bocadinho de música. É um artista absolutamente extraordinário que está a lançar um disco lindíssimo, largo da memória, e que se chama Ricardo Ribeiro. Boa música a meio desta suculenta conversa. Ricardo Ribeiro. Se a memória me não falha, foi quando malha vestias. Se a memória me não falha, foi quando malha vestias. Que me prendeste na malha do vestido que trazias. Que me prendeste na malha do vestido que trazias. Estavas linda, sedutora, qual tarde primaveril. Estavas linda, sedutora, qual tarde primaveril. Bela como o mês de abril, sem ares de grande senhora. Ela como o mês de abril, sem ares de grande senhora. Vinhas pela rua fora, ao ver-te disse bons dias. Fingindo que me não vias, puxaste ao vestido a malha. Se a memória me não falha, foi quando malha vestias. Se a memória me não falha, foi quando malha vestias. Segui-te, fui atrevido, começando por dizer. Segui-te, fui atrevido, começando por dizer como gostava de ser as malhas do seu vestido, como gostava de ser as malhas do seu vestido. Quase perdi o sentido ao reparar que me vias. Sorrindo nada dizias, mas foi assim minha gralha, que me prendeste na malha do vestido que trazias. Que me prendeste na malha